Bom dia a todos, estamos aqui para a apresentação de mais uma audiência pública em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos apresentar o primeiro quadrimestre de 2020 do município de Natividade. Nós temos então amparado no parágrafo 4º do artigo 9º. Então agora nós vamos começar a fazer a apresentação. A gente pode ver aqui que a regulamentação da audiência pública ela tem que ser feita no legislativo, nos meses de fevereiro, maio e setembro. Mas, porém, devido a essa pandemia, não podendo haver aglomeração, estamos fazendo esse vídeo para que vocês possam acompanhar o que de fato está acontecendo no município de Natividade. Aí nós vamos ver aqui que a responsabilidade na gestão ela se baseia em alguns pilares para que a gente possa fazer uma boa gestão. Nós temos o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. E essas questões são: o planejamento tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa e os gastos. Nós temos aqui a transparência, vocês podem ver, receita e despesa, ou seja, você não pode gastar mais do que você recebe. Nós temos o gasto com o pessoal, que também tem um limite definido, ao qual nós vamos falar mais na frente, o qual não pode também ultrapassar, para que o município não fique numa situação complicada. E nós temos a questão das dívidas, como a gente sabe, o município tem parcelamento com o INSS, com o NATPREV, isso tudo tem um limite e para que o município possa cumprir e honrar seus compromissos. E aqui a gente pode ver que também a LRF, ela traz a responsabilidade fiscal, ou seja, tem vários mandamentos onde é obrigado a cumprir. Ninguém entra no poder público e vai de qualquer jeito administrando, ele tem que cumprir, a não ser que ele seja penalizado. Então tem que ter muito cuidado hoje em dia. E nós temos também a responsabilidade social, ou seja, onde os cidadãos têm direito a ter, como se diz, a informação chegando até eles através de portal de transparência, hoje em dia que nós temos, todos os municípios têm, e também buscar os órgãos competentes para que possam também, caso tenha interesse, de fiscalização. Tá? Seguindo. Aí nós vamos ver aqui a necessidade da gestão pública responsável. O que é a necessidade de gestão pública confortável? É controlar e conter os gastos públicos, ou seja, você não pode gastar mais do que você recebe. E você também tem que prestar serviço à sociedade, ou seja, a sociedade paga seus impostos, já tem direito a ter de volta o que ela está pagando através de serviços comunitários, serviços sociais. E também trabalhar para o crescimento econômico e desenvolvimento do nosso país. Aí nós temos aqui, ela é baseada em alguns instrumentos de efetivação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal é um código de conduta para os administradores públicos, ou seja, eles têm que administrar de acordo com o que esses instrumentos vão dizer ou vão ditar, os ditames legais, como a gente pode dizer. Eles atingem os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, ou seja, todos têm que cumprir. E eles estão nos governos federal, estadual e municipal. Aí nós podemos ver que também nós temos uns enfoques aqui nessa administração pública, a questão das sanções, ou seja, tem sanções, nós temos norma de finanças públicas voltada à gestão fiscal, que tem que ser uma ação planejada, com metas fiscais e condições das variáveis fiscais. E nós temos também o controle político e legal, ou seja, transparência e controle de fiscalização. Mas nós podemos ver aqui que a gente trabalha toda a contabilidade, ou seja, todo o recurso que vem para o município, ele tem que ser contabilizado. Ele chega, ele tem que ser registrado, contabilizado, tudo de forma legal, com todos os trâmites. Nós podemos ver que, por exemplo, a gente começa encaminhando a LDO, que vai para o legislativo, e tem os anexos a metas fiscais, anexos de riscos. Nós temos o PPA, que é o Plano para onde vai ter os programas do governo, e nós temos a LOA, que é o orçamento, onde ele diz as receitas e as despesas que vão ser registradas e as que vão ser empenhadas, ou seja, vão estar prontas para pagar e comprar as coisas necessárias para o atendimento da sociedade ou dos serviços que serão prestados. Nós temos a arrecadação e nós temos que ter o cumprimento das metas legais, Nós temos a RCL aqui, que é Receita Corrente Líquida, que é uma média que se faz dos últimos 12 meses, para que saiba onde o município se encaixa no perfil e no patamar da Receita Corrente Líquida. Nós temos aí, nós podemos fazer custeio e investimento, ou seja, nós podemos gastar recursos
para a máquina andar, ou seja, a administração andar, que são chamados custeios, e investimento, que são obras, aquisição de equipamentos e etc. Nós temos o pessoal, que são as pessoas que trabalham no município, onde tem que se honrar o pagamento dessas pessoas. E nós temos despesas especiais, que são outras despesas necessárias ao bom andamento. Isso tudo é balizado, registrado também num instrumento agora que o tribunal a gente trabalha há muito tempo, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é os relatórios resumidos da execução orçamentária, EO e relatório de gestão fiscal, que são balizados, são devidamente publicados no Jornal da Prefeitura e no Portal da Transparência, e são encaminhados para o Tribunal de Contas também do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos também as prestações de contas, que são duas prestações de contas que a gente manda para o tribunal, que é a prestação de conta de governo, que ela é mandada até abril, mas que essa pandemia que houve, ela foi prorrogada pelo Tribunal de Contas. E nós temos a prestação de conta anual, que também é encaminhada. E nós podemos ver também que essa aqui também é uma forma de prestação de conta que a gente está fazendo para vocês, tá? Estamos demonstrando para vocês essa prestação de conta. Aí nós vamos ver como é que ficou o primeiro quadrimestre de 2020. Nós tivemos aqui uma previsão inicial de 75.156.507, que é o orçamento do município de 2020. Aí nós tivemos uma previsão atualizada, que a gente continua com 75 milhões. Nós tivemos uma meta prevista de 25.052.169. E tivemos a meta realizada de 26.088.584,30. Ou seja, se a gente for apurar aqui, a gente pode ver que nós realizamos, ou seja, recebemos mais receita do que estava previsto. Então nós tivemos um acréscimo positivo de 4,4%. Isso porque a gente está no início do ano ainda, tá? É o primeiro quadrimestre, e a gente vai apurando ainda os outros, passando para vocês nas próximas audiências. Aí nós temos aqui agora a despesa. A despesa nós temos 75 milhões, mas a dotação aqui nós temos 81 milhões. Porque o que é isso aqui? 71 milhões? Houve um acréscimo, ou seja, a gente reassina convênios, hoje em dia tem emendas parlamentares, e quando a gente manda para o Legislativo, eles aprovam, a gente insere no orçamento. Então a despesa está aqui contabilizada. Mas não quer dizer que o dinheiro já chegou nesse primeiro quadrimestre. Ele pode vir a chegar ou não, tá? Mas a gente já manda, já deixa tudo preparado. Chegou o recurso, o município vai gastar, de acordo com o que manda o termo do convênio, o termo de parceria, o que for o instrumento legal que foi assinado. Mas nós temos aqui a meta prevista de despesa, 27.200.510,67. E as metas realizadas, 25.946.129,70. Ou seja, nós empenhamos menos do que nós tínhamos. Então nós tivemos um 4,61 positivo. Ou seja, a gente está mantendo o equilíbrio. Aí nós podemos ver aqui que as receitas arrecadadas de 26.088.584,30 representam 100% do que eu recebi no primeiro quadrimestre de 2020. E despesa liquidada, a despesa já está pronta. A despesa já está pronta para pagar. Ou seja, eu empenhei, chegou a nota fiscal, entregou o produto, eu estou com a despesa pronta para consumir. E está pronta para pagar. Então eu estou com 99,45. Ou seja, a minha receita está maior que a minha despesa. Eu tive um superávit, ou seja, eu recebi mais do que eu gastei. Então eu fiquei com 0,55% positivo de diferença da receita para a despesa. Aí nós podemos ver que o resultado primário ele não vai ser apresentado nessa audiência pública, porque o município ele tem junto ao Tribunal de Contas o termo de opção semestral, ou seja, ele é obrigado a gerar esse relatório somente de 6 em 6 meses. Então esses dados eu vou trazer para vocês na próxima audiência pública. O nominal a mesma coisa, ele só é opção semestral, na próxima eu vou apresentar para vocês. Aí agora a gente vai trabalhar com os limites de gastos de pessoal, educação, saúde e endividamento. São os itens que a gente tem que trabalhar, como eu já disse para vocês. Pessoal também é a mesma coisa, o pessoal não vai fazer parte dessa audiência pública. O pessoal vai vir na próxima porque ele tem a opção semestral, qual vai ser gerada na próxima audiência pública. E nós temos agora o gasto com educação. A gente pode ver aqui nesse quadro que nós tivemos de resultado de imposto, receita resultante de impostos, ou seja,
12.653.860,10. E a despesa com a educação foi gasto 4.172.686. E nós temos na educação que o percentual da educação tem que ser 25%. Ou seja, tem que gastar em educação 25%. E o município atingiu 31,40%. Então, diante dos mandamentos legais, o município está ok, dentro do parâmetro que foi estabelecido. E a questão do Fundeb também, o Fundeb é uma verba muito específica, que é direcionada somente da educação aos professores ou diretamente, como se diz, os professores de apoio. Então, aqui, nós recebemos de Fundeb, nesse primeiro quadrimestre de 2020, 2.241.298,60. E tivemos despesa com Fundeb de 2.472.486,30. Ou seja, empenhou um pouco maior, mas isso vai ser contabilizado a proporção que for chegando o recurso. E nós tivemos aqui 60% é legal, você tem que gastar com professor magistério. Da verba do Fundeb que chega a 60%, ou o total tem que ser gasto com o professor. Então nós vimos que investiu 1.429.619,10. E outras despesas, que é o apoio Fundeb, alguma outra coisa, que ficou em 1.042.867,20. E por lei, como eu disse, 60%, o município aplicou 63,79, ou seja, o município está ok dentro do percentual em educação. Aí nós vamos ver aqui saúde. Na saúde nós temos aqui, de resultado de impostos, 12.653.160,10. E a despesa com saúde foi 2.011.691,40. A saúde tem um mandamento legal, tem que atingir 15%. Ela atingiu 15,90. A gente sabe que ainda está pouco, pode melhorar. Mas que atingiu 15,90 está dentro do mandamento legal, está o que? A saúde também dentro do governo. Aí nós podemos ver o endividamento, nós não vamos tratar dele aqui agora, porque também faz parte da opção semestral, como eu falei anteriormente. Aí a gente vê as medidas para uma gestão responsável, ou seja, hoje em dia não, toda vez a gente tem que ter uma gestão responsável para quem é gestor. Ser gestor não é fácil, a gente vê que é muita legislação, tem que cumprir muito mandamento legal e não é tão fácil, como às vezes acha que é, mas não é. Por exemplo, ele tem que controlar melhor seus receitas, despesa e execução do orçamento, ou seja, tem lá o orçamento lá, que são os instrumentos que eu falei, LDO, PPA e LOA. A LOA é o orçamento, ele tem que controlar melhor suas receitas. Controlar a despesa com o pessoal, que não pode ultrapassar a receita corrente líquida e a dívida consolidada, conforme eu falei, dívida com o INSS, na TIPREV, ou seja, tem que estar a par para poder cumprir com suas obrigações legais. Tem o controle da operação de crédito, que é muito pouco, porque aqui é mais empréstimo banco, essas coisas, eu acho que é muito complicado você pegar esse recurso. Então, mas está aqui, mas você tem como controle caso o município queira aderir. Nós temos aqui valorizar as fontes próprias de receita. Para o município, fonte própria de receita é muito mínimo. É mais IPTU, ISS, então é muita coisa que não dá muito para abarcar a despesa. Então, por isso que o município recebe muita transferência do governo federal e estadual para poder continuar as suas coisas. E nós temos fonte alternativa para o financiamento dos seus projetos, ou seja, parcerias e convênios. Ou seja, hoje em dia você assina um convênio do recurso X para um evento, uma obra, um serviço Y, e você recebe aquele recurso e ele é destinado, ou seja, a uma verba carimbada. Ele não pode ser desviado para outra. Ah, chegou muito dinheiro, posso pagar, pessoal? Não, se o convênio falar que não pode pagar, você tem que seguir o que o instrumento legal manda, tá? Não podemos fazer isso. Preparar para estabelecer e cumprir metas de arrecadação, despesa e resultados, ou seja, tem uma boa gestão. Você tem que arrecadar a sua receita, gastar e ter resultados, ou seja, resultados positivos. Não adianta você gastar além e ficar nesse de devendo e se complicar todo devido aos mandamentos legais. Nós temos que se preparar para cumprir as exigências da lei, impedindo de contratar operações de crédito nem deixar de receber transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? São transferências que você consegue fora do que é imposto para repassar para o município. Tá?
Você assinou um convênio, você assinou um termo de parceria, isso são transferências voluntárias. Mas você tem que seguir alguns mandamentos para poder atingir suas transferências voluntárias. Hoje em dia está mais flexível devido a essa pandemia, essa crise. Nós temos um cálculo, que é tipo um Serasa que a gente tem físico, existe o cálculo que é como se fosse para pessoa jurídica, no caso do município. Ele tem que atingir vários itens, senão não recebe essas transferências voluntárias. Agora foi flexibilizado, ontem a lei complementar 173 de 2020, que o governo federal editou, onde ficou mais flexível devido a essa pandemia. Mas passando essa pandemia, o município é obrigado a cumprir, caso contrário ele não recebe, tá? Ele fica impedido legalmente. Preparar política administrativamente para dificuldades possa resolver dentro do mandato, ou seja, o gestor, prefeito, secretário de saúde, educação e assistência social, cada um tem a sua contabilidade própria, tá? E reforço está à disposição de todos, caso queiram viver como é o nosso trabalho. Então, tem todas as despesas registradas. Vocês podem ver que eles têm que trabalhar dentro do mandato deles. O mandato é de 4 anos. Eles não podem deixar recurso para o próximo mandato. Eles têm que cumprir dentro dos 4 anos. Resta pagar, a não ser que deixe fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Recurso em banco, para honrar com a despesa que ele deixou para quem for o próximo gestor poder honrar. Ou seja, não pode contrair demais. Sendo que foi flexibilizado agora também essa questão do artigo 42 agora, devido a essa pandemia. Vamos ver como é que vai ser. Agora vamos criar regulamento para que possa ver como vai ser analisada essa questão. Tá? E nós temos aí não contar com a parte da questão de resto pagar, como eu acabei de falar, com dívida com os fornecedores. Então a gente verifica aqui, concluindo a minha exposição, que ao final do primeiro quadrimestre de 2020, verifique-se o cumprimento das metas estabelecidas e o equilíbrio fiscal, ou seja, despesa menor que a receita, tá? E eu tive então, também tive isso favorável, a aplicação de educação e saúde. Motivo que habilita o município a transferir voluntários e convênios, ou seja, o município pode buscar e o município também está recebendo emendas parlamentares, mas volto a dizer, é tudo verba carimbada, não pode ser gasto de qualquer jeito, tá? Tem que ter muito cuidado. E a gente vê aqui, sendo assim, eu termino a minha audiência e gosto muito de trabalhar com essa frase, né? Que diz: o governo não é estabelecido para a vantagem dos governantes, mas sim dos governados. Ou seja, o governante não é dono de nada. Ele tem que fazer em prol da sociedade, que é merecedor e paga seus impostos. Sendo assim, finalizo minha apresentação. Tenha um bom dia.